o assunto de hoje aqui no canal Quer Ter Plantas Bater um Sítio é sobre 4 plantas que têm fama de serem parasitas, mas não são. Muitas plantas levam essa fama equivocadamente, simplesmente pelo fato de estarem se apoiando em outras plantas ou terem crescido em cima de outras árvores. E a primeira injustiçada da nossa lista são as orquídeas. Quem nunca ouviu falar que orquídea é uma planta parasita? Eu não vou ter uma orquídea porque uma orquídea é uma planta parasita, ela fica ali absorvendo os nutrientes da árvore. E eu não sei você, mas eu já ouvi isso muitas vezes. E realmente muita gente pensa assim, porque olha, vê uma planta crescendo em cima de outra planta, já imagina que exista o parasitismo. E não é verdade. As orquídeas que são encontradas em árvores, morando nas copas das árvores, presas aos galhos, são plantas epífitas, aquelas plantas que não precisam de um solo substrato ali, enraizado para ficar ancorado no solo. E isso gera muita confusão. Elas estão ali simplesmente se apoiando no tronco e absorvendo sim o que cai da planta. Seria como uma troca, células mortas. Então tudo que vai caindo ali em cima, ela consegue gerar nutrientes para ela, mas não tem nada a ver com uma raiz modificada que fica acoplada na planta, que é isso que acontece quando uma planta é parasita. E antes de falar da segunda planta dessa lista, caso você esteja gostando do canal, se inscreva, curta, compartilhe e marque o sininho para você receber as notificações assim que sair um vídeo novo. E a segunda dessa lista é a flor de maio, uma planta também epífita que leva muito a fama de ser uma planta parasita. Mas não precisa se preocupar que ela não está retirando os nutrientes da árvore, ela não está absorvendo nada dessa planta, simplesmente ela está usando como apoio, porque ali foi um local que ela encontrou adequado para poder viver, recebendo os raios solares da forma como ela necessita. A terceira planta da nossa lista é o chifre de veado, que é uma samambaia, é chamada de Platycerum. Essa que aparece no vídeo é a Platycerum bifurcatum. Ela gera muita confusão também, mais uma vez, porque é uma planta epífita, então ela nasce e consegue viver perfeitamente sobre outras plantas, sem ser uma planta parasita. E aquelas folhas que ela possui, que são as folhas marrons, aquelas folhas que têm a aparência de ser uma casca, elas costumam abraçar a árvore em que ela está apoiada, mas não é uma questão de parasitismo. Aquelas folhas amarronzadas, elas servem para proteger a planta de uma perda de umidade, e as folhas verdes são de onde vão surgir os novos brotos. Uma dica é, nunca retire essas folhas mais velhas amarronzadas, porque elas estão ali por uma proteção. E não esqueça de defender muito essa samambaia, falando que ela não é uma planta parasita. E as últimas plantas da nossa lista são as plantas trepadeiras, que muitas vezes também são confundidas com parasitas. Elas geram um pouco de confusão porque acontece a seguinte coisa. Algumas plantas trepadeiras são parasitas, mas nem todas as trepadeiras são plantas parasitas. Parece confuso, mas eu já vou explicar. Lembrando que para uma planta ser considerada parasita, ela precisa absorver os nutrientes dessa planta tida como hospedeira, tanto que algumas delas nem realizam a fotossíntese, elas usam essa planta hospedeira única e exclusivamente como seu alimento. O que é comum acontecer entre as plantas trepadeiras é que, por serem plantas de crescimento rápido, serem plantas mais vigorosas, elas vão usando as outras árvores que estão ali de apoio e acabam quebrando, danificando e até mesmo o conjunto das suas folhas tampa toda a iluminação solar que poderia chegar até o solo, e isso vai prejudicando gradativamente a planta. Se for uma planta mais debilitada ou se for uma planta mais frágil, realmente ela vai morrer. E isso sim causa a impressão dela estar parasitando as outras plantas, mas não é nada disso. Na verdade, ela está tendo um caráter invasor, ela está tampando tudo ali, então não está permitindo que os raios solares cheguem até o solo, e isso sim está prejudicando as plantas e levando à morte, mas não que seja um parasitismo. Agora que você já entendeu que as plantas epífitas não são plantas parasitas e que das plantas trepadeiras apenas poucas espécies são, eu vou deixar 2 exemplos aqui de bônus para você poder identificar caso tenha alguma dessas no seu jardim.